o ministro Wellington Dias falou hoje, se manifestou. O que foi que ele disse, Franci? Olha, eu procurei o ministro Wellington Dias, mas ele manteve o silêncio, Ananias. Ele falou, mas foi sobre outra coisa. Eu trouxe um post que ele fez nas redes sociais, eu inclusive enviei essa publicação ao Wellington Dias questionando sobre bandeira, se essa publicação era um recado para Rafael Fonteles, como alguns estavam lendo nos bastidores, mas o ministro preferiu o silêncio, não quis entrar nessa temática, mas a gente separou a publicação de Wellington Dias. Vamos ver então o que foi que disse o ministro Wellington Dias. Isto vem após o governador Rafael Fonteles anunciar que seu nome é Washington Bandeira para vice. Abre aspas. Em Brasília, trabalhando intensamente pelo Brasil, os desafios de 2026 são grandes, mas sigo lidando com eles com serenidade, diálogo, escuta e foco no que realmente importa para o povo. Há muito a ser feito, vamos juntos, Deus no comando, estou animado. Foi o que disse Wellington Dias. Franci. Ananias, muitos leram como uma direta para o governador Rafael Fonteles, porque nessa publicação, nessa mensagem de Wellington Dias, ele fala no foco no trabalho, com muita serenidade, foco nas demandas no Ministério do Desenvolvimento Social. Isso converge com o que o Wellington Dias vem falando de que não quer falar de eleições neste momento, pelo menos publicamente. Tanto que ele evita colocar o filho dele, o Vinícius Dias, era para 25, não era não? Era para 25, virou 26, já está no ano da eleição. Já está no ano da eleição, mas o Wellington Dias mantém esse discurso. Né? Põe a frase de novo, porque a frase fala sobre o momento de Wellington como ministro em meio a esse furacão que se tornou essa definição da vice. Com base nessa frase, o Francis já fez a leitura dele, mas eu quero avançar para a apuração do nosso timaço. Como foi que o Wellington Dias recebeu o anúncio pelo governador Rafael Fonteles de que o nome dele para vice é Washington Bandeira? Como foi que o Wellington Dias recebeu esse anúncio? Olha, eu acho que não foi surpresa para o ministro, né? Não foi uma surpresa. Eu acho que nada está sendo uma surpresa. Está tudo seguindo o que se já imaginava que fariam esses atores da política piauiense. Primeiro porque eu tenho certeza que não tem encerramento de comunicação entre o Rafael e o ministro Wellington Dias. Sim. Segundo, que esse tipo de comunicado, e ali no Twitter, o tweet do Rafael foi um comunicado, né? Foi quase um manifesto ali destinado ao partido, sobretudo, mas dando aquela informação para quem interessar possa. Eu não vou mais discutir essa questão. Eu entendi dessa forma. E acho que o ministro já sabia. Assim como o França, eu também concordo, França, que esse post aí tem um quê de alfinetada, né? Então, eu acho que está todo mundo jogando, ainda não tem nenhum golpe abaixo da linha da cintura, tá? O jogo, por enquanto, está movimentos esperados de ambas as partes. Agora, põe para a gente a frase de novo, nossa edição, porque eu quero, nossa equipe, eu quero repercutir com a Kátia o seguinte ponto. Na postagem, o Wellington reforça o seu trabalho em Brasília. Ele começa dizendo que está em Brasília, que vai trabalhar, que seu foco é o trabalho. O Wellington, que inclusive está cotado para assumir a articulação política do governo Lula. Pode uma coisa dessa. Estamos conectados, Kátia. É sem combinar, viu? É ao vivo. Porque o que eu ia dizer é que eu também vejo que isso aí ainda é uma especulação, mas já iniciaram aí as mudanças. O que se diz é que o presidente Lula quer concluir tudo isso agora já em janeiro para alavancar aí, porque vai ter que fazer alterações nos ministérios, muitos ministros
se eu não me engano, 18 vão se afastar para ser candidatos. E tem que deixar a articulação com alguém. E esse fato também pode, e acredito, pode não, será também muito importante para a definição aqui no Piauí. Porque, quer queira ou quer não, ocupando esse cargo, né, Gleisi vai ser candidata a deputada federal, ficando ali, essa articulação política, né, dá, não que o ministro não tenha, mas dá ainda mais força para o ministro Wellington Dias. É o aval do presidente Lula para fazer a articulação. Para definir situações. E acho que um pouco desse silêncio se deve à espera dessa confirmação. A gente já viu aí o Wellington Dias passar por várias frituras e sempre sair ali por cima em relação ao governo e tudo. E não deixa de ser também exatamente ali, olha, eu estou aqui em Brasília, muita coisa está acontecendo, eu estou preocupada aqui, mas estou de olho e trabalhando, né? Articulando. Acho que tem muito a ver também com isso. Quando essa definição sair, acho que as peças no tabuleiro começam a mexer e talvez o golpe abaixo da cintura, que assim diz que não ocorreu ainda realmente, está tudo muito dentro do esperado, inclusive dentro do esperado para a Partido dos Trabalhadores, né? Sim. Que discute, que conversa, que não tem um cacique, não tem, possa vir a acontecer. Agora é importante. Eu chamo a atenção para a seguinte situação. O Wellington Dias, deixando o Ministério para voltar ao Senado, ele se desincompatibilizou, certo? Sim. Não, mas no caso seria ele assumir o Ministério das Relações Institucionais no lugar da Gleisi. No lugar da Gleisi Hoffmann, que vai ser candidata. Pois é, A Gleisi precisa se desincompatibilizar. Já tem um tempo que se fala do Wellington voltar para o Senado. Também para fazer a mesma coisa. Eu quero falar isso porque eu quero pegar o caso, que é bem diferente, é verdade, do Camilo Santana, que vai sair claramente para se desincompatibilizar, para ser um plano B no Ceará, porque todas as pesquisas de intenção de voto mostram que o governador Eumano perderia a eleição para o Ciro Gomes. Sim. E aí o Camilo seria o único nome do PT que faria frente ao Ciro Gomes. Acabei de ouvir, estava vindo para cá ouvindo essa informação, né? Essa realidade. Então, a última pesquisa já trouxe de novo o Ciro Gomes. Então, o Camilo já vai deixar a pasta, como um plano B. Sim. Aí, o que eu estou dizendo é que é interessante também. Vocês lembram que um tempo atrás se falava do Wellington seu vice? Vocês lembram disso? Que chegou a se falar do Wellington Dias ser vice aqui? Sim. Seria... Não deixa de ser interessante se ele se desincompatibilizar. Agora, isso que eu estou dizendo. Essa aí é outra realidade. Mudar. Aí, né? Até porque o Ministério dele, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, é a galinha dos ovos de ouro do Centrão. O Centrão sonha de manhã, tarde e de noite com esse ministério. Esse ministério ficando livre, o presidente Lula teria aí um lastro, né, para falar com a Aldete Rodman, para poder trazer essa gente que adora um ministério gordo para dentro do governo no último ano. Aí geraria uma reação imediata no próprio PT, né? Porque, sem dúvida, o PT, que tem as duas pastas, tem tanta articulação quanto o Ministério do Desenvolvimento Social, trabalharia para mantê-las. Mas é um ano de eleição. Mas a eleição é eleição. É um ano de eleição. Né? E o Wellington vem para você entender. Com a articulação política nas mãos, é o aval do presidente Lula para trabalhar a sua articulação política em todos os estados, inclusive no estado do Piauí. E, além disso, o que a gente sabe é que esta realidade de 26, atenção, não diz só sobre 26, diz sobre 30, diz sobre o futuro do próprio Wellington Dias, do próprio ministro Wellington Dias. Por isso que ele está jogando, né? Porque exatamente, a gente não está falando de 2026, da segunda gestão do Rafael, a gente está falando de quando o Rafael for se afastar. Sim. Para disputar o Senado. É isso.
e o futuro do Wellington Dias em uma eventual reeleição e uma eventual saída de Rafael do cargo. E assim, há, inclusive, quem diga que ele fica até o final, que não vai disputar, não vai se afastar, enfim. E muita gente do PT me disse isso. O Wellington quer voltar a ser governador. Olha, vocês falarem em golpe abaixo da cintura, eu veria uma carta na manga. Há uma carta na manga, Franci, desses jogadores aí, tanto do governador Rafael como do ministro Wellington Dias, diante desse impasse? Olha, a única carta na manga que eu veria nesse ponto das articulações seria a relação que o Wellington Dias tem com o Lula e um poder de influência. Porque há um incômodo, claro, Ananias, e você questionou, não surpreendeu realmente o Wellington Dias, mas houve uma antecipação. Porque naquela foto, que inclusive creio que foi mostrada aqui no Ciência Política, do Vinícius Dias, lá em Boa Hora, com o Georgiano, Marden e outros políticos, ele teria dito que o nome dele seria colocado na convenção como um candidato a vice. Seria colocado para o Partido dos Trabalhadores. E no dia seguinte àquele encontro, o Rafael Fonteles vem e publica esses tweets indicando que o nome dele é o Washington Bandeira. Então, houve essa antecipação. E é um incômodo não apenas em relação a essa indicação do vice, porque outrora se acreditava que o grupo de Rafael Fonteles, que denominavam Rafa Boys, seria um grupo muito pequeno, um grupo rejeitado pelo PT raiz, pelas correntes do PT. Só que o que se percebeu com essas articulações de Rafael Fonteles é que não são mais apenas os Rafa Boys. O Rafael Fonteles conseguiu o apoio da principal corrente, a CNB. A CNB está com Washington Bandeira. Isso fica bem claro na posição de Fábio Novo e na posição de João Pereira. Sim. E assim que o Rafael Fonteles publicou ontem aquelas mensagens, ele replicou essas mensagens, conversei hoje com ele também, ele falou que vai ali trabalhar por essa construção, caminho de diálogo. Então, o Rafael Fonteles, o grupo dele dentro do PT, cresceu a ponto de incomodar o grupo que é vinculado ao ministro Wellington Dias. Lembrando que isso tudo foi desencadeado a partir das viagens, né, das andanças de Vinícius Dias. Nós mostramos aqui, ele em Boa Hora, ele com a família Marques. Ele vai parar? Não vai. Hoje, inclusive, ele participou de outros eventos, outras ações, publicou também as agendas que ele teve. Ananias, por mais que ele não seja escolhido como candidato a vice, o que de fato não vai acontecer, eu creio que não há um caminho de volta a essa indicação de Washington Bandeira, ele quer sim concorrer a um cargo eletivo. A própria mãe dele, a conselheira Regiane Dias, me disse que é vontade dele ser candidato. Então ele vai continuar sim nesse caminho de buscar se viabilizar, seja para vice futuramente ou para outro cargo. Aí. As peças estão colocadas, as movimentações estão sendo feitas e a gente conta tudo e analisa para você aqui no Ciência Política. Conta, por exemplo, o encontro no Palácio da Cidade. Como é que foi, Cíntia?